Bom dia para todos, né? Rafael, que foi entrando agora, Valéria, Bom dia. os demais eu já tinha conversado. Vamos lá para mais um dia, né, da nossa formação. Hoje nós já estamos na metade, né, dos nossos encontros. Hoje é a nossa reunião 5, né? Então, olha aí, ó. Daqui a pouco terminamos. É só daqui uns dias teremos um recesso, né? Miriam, bom dia. Já colocar aqui para vocês o roteiro de hoje. Prontinho. Então, hoje estamos aqui na nossa reunião 5, né? Hoje, dia 17 do 6. E o nosso tema hoje é passa ou repassa, comportamento de funções reais. Bom dia, Roberto. Podem falar. A Miriam gostaria de falar? Prof, bom dia para todos. Sim. Eu preenchi aquela lista para trocar turma, e daí eu não Hum. tive mais notícia. Será que ainda vai acontecer? Que informação que a senhora tem? Ah, essa pediu para que para qual turma? Você pediu Na para. verdade, não, na verdade eu colocava os dias que eu tinha disponível, e daí eu enviei. Ah, Não tinha para pedir para uma eu lembro pessoa. que você falou, né? Que você pediu. Aí lá ele pedia os É, dias que eu tinha disponível. uhum. Eu vou estar anotando aqui, eu vou falar com a tutora e depois eu te retorno ainda hoje, se ela me der uma resposta, tá? Tá bom, muito obrigada. Ver, ver sobre o remanejamento, né? Acho que já faz umas 2 semanas, né, que você pediu, me Foi parece. uma semana retrasada que eu preenchi. É Aham. isso mesmo. Uhum. Tá, eu anotei ali, vou ver se eu converso com a tutora e já te dou um retorno ainda hoje, tá? Sobre. Uhum. Ok. Cristina, bom dia. Tá, que entrou agora. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida de alguém? Alguma coisa? Tudo bem? Então, tá. Cibele, bom dia. Então, vamos lá. Como eu disse, nós estamos hoje na reunião 5. A estratégia metodológica é passa ou repassa, né? Já nós vamos estar vendo, mas, assim, o nome já é bem conhecido, né? Até aí é parecido com aquelas dinâmicas de programas de TV, né? De fazer a pergunta e você não sabe, passa, depois repassa, né? Então é naquele estilo ali. É lógico que com, né, um pedagógico ali envolvido. E sempre lembrando, né, a questão de estarmos aí participando ativamente, com a câmera aberta, né? Na impossibilidade de estar justificando e também dando preferência aí a utilizar um computador. Na nossa agenda de hoje, nós temos o acolhimento, que vai ser aí um pequeno vídeo para reflexão. Depois teremos os objetivos do encontro de hoje. No início de conversa, né, estaremos fundamentando a prática, né, que é um pouquinho sobre o passa ou repassa. E depois, por dentro da aula e do descritor, é a aula, então, né, escolhida aí para organizar aí a questão da estratégia, né?
É uma aula do primeiro ano de funções, né, de análise de gráficos. O momento em ação hoje, ele vai ser um momento feito nos grupos, né, mas uma atividade simples, né, onde nós vamos poder vivenciar ali o uso da inteligência artificial dentro do quizzes, né, de repente, se vocês ainda não fizeram, não utilizaram isso, né, então, um pouquinho ali de aprendizado a respeito disso. Vai ter como sugestão, né, utilizar a inteligência artificial ali no quizzes. E aí, uma atividade simples, né, de criação ali de algumas questões que podem, então, ser utilizadas numa estratégia de passa ou repassa. Depois também vamos ter o compartilhamento, né, dos trabalhos realizados, e aí, então, a nosso final aí, né, o formulário de avaliação do dia. Lembrando, hoje nós não teremos o portfólio, né, não tem, no dia de hoje, na reunião de hoje, não tem nada para registrar no portfólio, então não precisem, né, se preocupar pegando ele. E também nós não vamos ter aquela avaliação, a verificação da aprendizagem, tá? Então, hoje, de formulário, é só mesmo o formulário da avaliação do dia, né? Aquele que a gente já está acostumado a fazer em todos os encontros. Aqui o nosso cronograma, né? Como eu disse, já estamos aqui na metade da nossa formação, da nossa jornada. E depois aqui nós vamos ter ainda os temas na próxima aula, triângulo, retângulo, que aí vai ser uma aula do segundo ano, depois trigonometria no triângulo, também do segundo ano, e gráfico de função de primeiro grau. Aí acabam os temas, né, de estudos, de estratégia metodológica. Depois, lá no finalzinho já, né, depois do nosso recesso, aí teremos o SAEB e a recomposição, e já teremos também nesse dia a apresentação de trabalhos, né, da implementação, e o último dia que é, então, destinado às apresentações, né, e informações gerais sobre a jornada. Bom, aqui, pessoal, aproveitando para estar lembrando, né, se possível, realizarem a implementação de vocês ainda até antes do recesso, né, porque a gente sabe que depois fica meio corrido as coisas nas escolas, né, até na última semana, geralmente, faz-se atividades, né, diferenciadas, às vezes uma festa junina, alguma coisa com os alunos, e acaba ficando meio apertadinho ali para fazer a implementação, né. Então, quanto antes puderem agilizar, né, para não ficar depois, né, acumulado com um monte de coisas. Então, o ideal é a gente fazer assim mais tranquilo, né. Então, pensem aí já na possibilidade de já estar até implementando, né, e não deixar para a última semana, né, para que não ocorra aquela confusão, né, aquele estresse, a gente já é cheio de demandas aí para fazer, então quanto antes irem agilizando, né, fica mais tranquilo. Então agora no acolhimento, nós vamos ter aqui um vídeo, né, bem bonitinho, bem emocionante, e esse vídeo, ele vai nos levar a refletir sobre, servir, né, servir o outro, fazer o bem, né, sem você esperar algo em troca, né, que é algo que deveria ser, né, realmente a essência, né, do ser humano. E lógico, né, nós vamos estar trazendo essa reflexão também aqui para a educação, né. Então já tem aqui uma fala aqui, ó: "Na educação, muitas vezes, o impacto mais significativo não vem de grandes recursos
ou tecnologias, mas da disposição sincera de servir ao outro, de ouvir, orientar, apoiar e acreditar no potencial de cada estudante. Quando o educador se doa, mesmo diante de limitações, ele planta sementes de transformação, né? Então, bem bonito aqui, né? Saber que, por mais que você faça, né, estratégias, metodologias, usando tecnologias, né, recursos, mas ainda, né, essa questão humana é que muitas vezes é mais importante para o aluno, né, do que, né, simplesmente o uso aí de tecnologias. Então, algo assim, né, para pensar, né? Então, vamos ver aqui o vídeo.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Muito bem, então, como eu disse, né, emocionante ali, né, vivenciar ali, observar, né, a vida ali do personagem principal ali, né, que todo dia, né, tinha um ritual ali de observar as pessoas, né, ver as necessidades, entender, né, não só as pessoas, mas também as plantas, animais. Isso é o ato, né, de servir, né, sem nenhuma intenção, né, como ali mesmo coloca, ele receber aquilo que o dinheiro não compra, né, que no caso seria a gratidão das pessoas, né, muito bem. Bom, vamos ver aqui como podemos cultivar e fortalecer essa doação genuína para realmente plantar sementes de transformação na vida de nossos alunos?
Bom, então nós vimos ali, né, o personagem que sempre se preocupava em servir, né, em ajudar o próximo, né, quem estava ali próximo a ele, nada passava despercebido, né, aos olhos dele, e trazendo, né, para nossa realidade escolar, né, como que nós podemos então cultivar e fortalecer essa doação para realmente plantar sementes de transformação na vida de nossos alunos. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Se já teve alguma experiência nesse sentido, que poderia falar algo aí sobre essa doação? Todo mundo quietinho hoje? De manhã cedo, né, assim, tá. Rafael, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Professora, é um vídeo que provoca inúmeras reflexões na gente, né? E levando assim para o lado escolar, eu acho que valorizar o afetivo ali com os alunos, né? Eu acho que isso fortalece a vontade deles de querer aprender. Eu costumo fazer o seguinte, até comentei ontem na reunião de recomposição. Se eu chamo a atenção de um aluno, eu chego depois como se nada tivesse acontecido para ele, sempre faço um elogio, né? Nossa, como sua letra é bonita, né? E a gente percebe às vezes que às vezes ele não estava esperando aquele elogio e faz toda a diferença no dia a dia dele, né? Você morder e assoprar quando necessário. Então eu acho que é assim que a gente planta sementes, cultivando o lado afetivo nos nossos estudantes. Muito bem, é isso mesmo, Rafael. E até quando você fala, né, chamar a atenção, embora, né, parece algo ruim, mas é algo também que já é que você se importa com o aluno, né, que demonstra que você está se importando com o aluno, né, chamando a atenção dele no momento necessário, né, como educar filhos, né, não podemos só, né, ficar só ressaltando, né, o que aconteceu de bom e não repreender nunca, né. Muito bem, é isso mesmo. E essa questão da doação, né, é você fazer um algo mais, né, pelo seu aluno, e não simplesmente apenas cumprir seu papel de professor, né, que de repente seria o essencial, mas a gente sabe que um pouco a mais, né, sempre ajuda muito. E transforma, né, ajuda o aluno. Muito bem. Ok, então vamos lá. Os objetivos que nós temos, então, para hoje. O primeiro objetivo é conhecer a estratégia metodológica passa ou repassa, né? Então, nós vamos estar conhecendo aqui como uma metodologia, né? Como uma estratégia metodológica. Segundo objetivo, propor a organização de uma aula aplicando a estratégia metodológica passa ou repassa para desenvolver aprendizagem relacionadas ao descritor D20. No caso aqui, nós teremos uma sugestão de uma aula, né, de um descritor, para você trabalhar essa metodologia, mas podemos, né, aplicar em qualquer outra aula que a gente quiser. E criar um plano de ação que possibilite a integração do aluno e o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, utilizando uma aula do RCO. Aí, no caso, né, esse terceiro objetivo, ele se concretiza lá no nosso momento em ação. Para início de conversa, né? Então, quando vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estratégia. Planejar uma aula de matemática eficaz requer atenção a diversos elementos fundamentais para o engajamento dos estudantes e a consolidação do aprendizado. Dessa forma, podemos nos apropriar de estratégias metodológicas que inspiram e motivam nossos alunos a buscarem o desconhecido. Muito bem. Aqui ele coloca aqui
um desenho, né, retratando os programas de televisão que utilizavam, né, essa dinâmica aí do passa ou repassa, né? Então, geralmente, uma pessoa, né, um apresentador fazendo as perguntas, as equipes, né, de frente, assim, nessa disposição. E aqui até eles utilizou a questão aqui do torta na cara, né? Quando a equipe erra, outra equipe tem o direito de dar a torta na cara. A pontuação de cada equipe, né? Então, respondendo ali certo, né? Vai pontuando. Com certeza vocês devem lembrar, né, de algum programa de TV que assistiram aí, que tinha aí essa dinâmica. A estratégia passa ou repassa é uma adaptação pedagógica de um game show brasileiro inspirado no programa americano Double Dare, né, que significa desafio duplo. A dinâmica envolve perguntas de conhecimentos gerais entre equipes, com possibilidade de passar ou repassar a questão. No original, cumprir provas físicas. Então, pode, no original, né, do programa, tanto perguntas de conhecimentos gerais, como também provas físicas, né? Fazer alguma atividade, né? Como competição ali. No contexto educacional, a versão é refinada, sem desafios físicos, né? Então, nós não vamos aí fazer, né, desafios físicos para os alunos, né, nesse momento, focando na revisão de conteúdos de forma divertida e engajadora. Então, veja bem, né, aqui já coloca, né, a questão de você trabalhar aí essa estratégia como num foco de uma revisão, né? Então, você, de repente, marcou aí uma avaliação para amanhã, né? E hoje você aplica essa estratégia, né? Algo simples, que não dá, assim, um trabalho, é apenas você selecionar algumas. Bom dia, Jurandir, seja bem-vindo. Apenas você selecionar algumas questões, né, do conteúdo que você está trabalhando e fazer ali a dinâmica, né, na sala. Você pode montar quantas equipes quiser, se for uma sala menor, pode ser apenas 2 equipes, né? Ou depois nós vamos ver aqui uma sugestão de layout de sala, né? Como poderia ser quando se tem assim uma turma mais numerosa. Né? Então, como revisão, é uma estratégia muito interessante. Até porque, né, é ideal que o aluno já saiba, né, sobre o conteúdo ali que vai ser colocado nas questões. Bom, não sei, né, mas de repente, talvez a gente já trabalhou com essa estratégia, né, e de repente até nem está lembrando, mas se você já incorporou a estratégia metodológica, passa ou repassa em suas aulas, como foi sua experiência? Coloquem aqui emoções aqui para mim, por favor, se já trabalharam. A Letícia diz que sim, ó. Ah, tá, eu vou colocar lá, tá? Só um pouquinho. Então, alguns já tiveram, né, essa experiência. Alguém poderia contar aqui para a gente de que forma que fez, como que fez essa experiência aí? Pode falar, Bom Letícia. dia. Bom dia. Nós fizemos, tipo, em conjunto, né? Sexto ano, nós fizemos na quadra, aí nós fizemos com chantilly, certinho, sabe? Nós fizemos passa, repassa, paga, fizemos, mas assim, pegamos conteúdos bem fáceis, bem matemática mesmo, só os conteúdos que eles tinham visto, que no caso foi início do segundo trimestre, que é próximo de julho, né? Aí nós fizemos só
números, não fizemos assim perguntas tão difíceis, né? Aí nós tínhamos também exercícios tipo montar o cubo, pelo menos uma face, esse tipo de coisa. Assim, não, como eu trabalho no colégio da Polícia Militar, os militares também participaram. E a gente fez tipo paga 10, flexão, 10, polichinelo, e porque Olha. e a professora de educação física também junto, né? Então, Uhum. foi legal. Paga a corrida até o final da quadra e voltar. Então, às vezes, eles nem acertavam para pagar, não, mas eles queriam acertar, porque eles queriam também a questão de dar a tortinha na cara, né? E todo ano a gente faz uma sequência de conteúdos, e nós fazemos com eles, né? Num momento lá com o 6º ano, a gente faz todos os anos, né? E envolve todo mundo, e é bem legal. Ah, muito bem. Funciona assim como uma gincana, né? Porque é entre salas, né? Sim, Isso, nós muito bem. pegamos as salas e dividimos em 4 equipes, né? E daí fazemos o torta na cara com eles. Fazemos outras atividades, mas assim, a gente não abre mão do torta na cara justamente por o passo, o repassa, né? Para Uhum. manter, porque hoje em dia nem tem mais isso, né? A gente ficava na frente da TV esperando, na expectativa que a equipe ia ganhar, né? Era legal, eu não sei vocês, mas eu achava bem legal. Me identificava com um ou com o outro lá e a gente ficava na torcida. E eles não têm esses momentos mais, né? O momento Uhum. agora é só o momento Isso. computador, só o momento parado, não é um momento agitado de ansiedade, assim, legal. Não é ansiedade de ficar esperando a coisa acontecer, mas a ansiedade de ir atrás. E Isso, isso uma coisa motiva muito boa, eles. né? É, Isso. a sensação é bom para eles, né? Uma experiência diferente do que eles estão tendo agora. Aham, é verdade. Na minha escola a gente faz também, sempre a gente faz essa gincana assim, e faz essa prova, né? É gostoso, né? Como você falou, gera uma ansiedade, mas uma ansiedade boa, né? Assim, quer dizer, não sei se ansiedade tem ansiedade boa, né? Mas não gera um prejuízo, eu acredito, né? Pode falar, Cristina. Só complementando o que a professora Letícia falou, os nossos alunos, com a internet, eles são muito imediatistas. Eles não sabem esperar. Eles querem Uhum. tudo agora, tudo nesse momento, tudo já. Então, assim, igual ela falou, não tem essa assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? Igual quando a gente assistia novela, parava e você falava, ai, mas o que será que vai acontecer? Né? Então, assim, Isso. eles não têm esse momento de esperar de coisa, não, tem que ser tudo o agora, o já. Eu quero saber Isso. agora, eu não quero saber depois, eu quero assistir agora, eu não quero assistir depois, não quero esperar. Então, assim, é um lado bom e tem o lado ruim da internet também, né? Que a gente a gente também, a gente não tem mais o esperar, a gente só quer o agora. Exatamente. E isso gera a ansiedade, né, assim, a ponto de um prejuízo, né, na saúde, exatamente. Ah, era interessante, né, você falou das novelas, quando eu assistia, né, ela sempre acabava no momento que a gente queria muito saber, né, e aí era para a gente, era uma estratégia, né, para você assistir no outro dia, muito bem. Isso mesmo, gente, acho que é uma questão, assim, até de cultura, né, você passar uma atividade assim, né, e também como uma cultura, né, para os alunos, que hoje em dia também eles são pobres de coisas assim que são repassadas, né, a gente analisando assim, os nossos pais, avós, eles passavam muito conhecimento para a gente, né, coisa que isso hoje não existe, né, é raro uma família, né, que passa um conhecimento, né, de popular, algo assim, né, para os filhos, né. Então, também isso aí é uma forma de preservar isso. Muito bem, pessoal, obrigado aí pelas participações, tá, sempre muito enriquecedor. E agora, então, por dentro da aula e do descritor. Gente, hoje a aula contemplada aqui é uma aula do 1º ano, tá, é a aula 38, que é sobre representação gráfica de uma função do 1º grau crescente. E o descritor é o descritor 20,
que é exatamente analisar crescimento, decrescimento, né? No caso ali, a aula só fala sobre a função crescente, e zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Muito bem. E aí, então, por dentro da aula, então, o que né, nós temos ali apresentado nessa aula? Noção de crescimento de uma função a partir de um contexto, definição de crescimento de uma função a partir das grandezas x e f de x igual a y, construção de gráficos a partir de 2 pontos e resolver problemas em diferentes contextos e interpretar os resultados obtidos. Muito bem. Professor, como podemos adaptar a estratégia passa ou repassa para fazer uma retomada deste conteúdo desenvolvendo as aprendizagens relacionadas ao descritor D20? Né? Então, isso a gente vai estar observando, vendo, né, numa possibilidade de estar ali analisando a aula, né, essa como qualquer outra, né, e vendo ali as possíveis situações que podem ali, né, gerar questões para trabalhar, então, nessa estratégia. E organizando a aula. Então, nós vamos trabalhar uma estratégia, né, temos que ter uma maneira de organização. Para essa estratégia, né, nós temos que já ter trabalhado a aula, que o aluno já tenha um prévio conhecimento. Após ter trabalhado a aula do RCO+, sugerimos usar a estratégia passa ou repassa para fazer uma retomada de conteúdos da seguinte forma. A partir do conteúdo da aula, aqui coloca, né, elabore 30 perguntas com respostas e desafios, mas acredito que até são muitas, né, mas na possibilidade, né, de estar elaborando todas essas, que poderão ser usadas em caso de erro, né, os desafios, eles vão junto com a pergunta, porque se as equipes, né, não conseguirem responder, aí eles vão cumprir um desafio, né, lembrando, numa utilização em sala de aula, você vai evitar, né, desafios, atividades assim físicas, né? Até por conta de que, sei lá, pode acontecer algo, né? Então, é melhor evitar esse tipo de atividades, né? Então, os desafios, eles devem ser atividades pedagógicas relacionadas ao conteúdo da questão. Se quiser, pode atribuir valores às perguntas para usar em uma nota de avaliação, né? Então, de repente, pode ser até, né, colocado ali como uma avaliação, trabalho em equipe, né, que utilizando a estratégia passa ou repassa, né? Então, você pode aproveitar esse momento até para a avaliação. Divida os alunos em equipes de 3 a 4 alunos. Aí vai também da sua organização ali, né, da quantidade de alunos que você tem na sala. Chame 2 equipes à frente para responderem uma pergunta. Sorteie qual das equipes irá responder. A equipe pode responder e acertar ou responder e errar. Pagará um desafio ou passará para outra equipe responder. Né? Então, o ideal a dinâmica é assim, pergunta para uma equipe, né? Se ela não souber, ela pode passar para a equipe seguinte, para outra equipe. E essa outra equipe, ela ainda tem a possibilidade de repassar a pergunta. E aí, então, finalmente, né, se errarem, se ninguém souber ou errarem, então a equipe, né, que foi sorteada, ela, então, pagará um desafio. Então, pagará um desafio ou passará para outra equipe responder. Caso a questão vá para outra equipe, essa pode responder ou repassar. Em caso de repasse, a equipe pode responder ou pagar o desafio. Então, tem uma previsão aqui de 2 aulas, né, para fazer essa atividade, até porque, né,
até organizar os alunos, né? A gente sabe que sempre vai gerar assim um certo barulhinho, né, na sala, barulhinho, estou sendo meiga, né? Mas assim, né, vão sair do lugar, né? Até que você organize tudo, pode estar demorando aí um pouco. Enquanto as equipes respondem, os demais alunos aguardam sua vez e devem ficar atentos, pois as perguntas podem se repetir. Então, veja bem, aqui, né, só relembrando aqui o descritor, a aula, né, e a estratégia. E aqui tem um desenho aqui um pouco pequenininho aqui, mas acho que dá para entender, de como organizar a sala. Então, aqui, ó, ao centro fica o professor, né? Ou até mesmo se o professor quiser designar ali um aluno monitor para essa atividade, né? Alguém ali para ajudar. E aqui, ao lado, fica as equipes que estão na vez de responder, né? De brincar ali com o jogo. E aqui, então, ficam os demais alunos esperando a sua vez de ir, né, para responder. Né? Então, aqui, numa sala numerosa, você pode estar organizando dessa maneira, né? Os alunos aguardando e os alunos que estão aqui na vez para responder. Essa é uma sugestão aí de organização. E também temos ali a estratégia de gestão de sala, né, de Lemove, que é a rotina de entrada. E também aqui traz uma outra sugestão, né, de trabalhar aí com a estratégia de uma forma um pouquinho diferente, ó. Divida os alunos em equipes com 3 estudantes cada. Cada equipe é representada por uma cor, né? Então, pode ser... Aqui ele coloca cor, mas pode também ser nome, né? Ou qualquer outra coisa que representa a equipe. Então, aqui eles vão numa forma de classificação. Então, você tem aqui, inicialmente, ó, 2 equipes que vão, né, estar ali à frente, e depois o vencedor daquela equipe. Aqui também, então, igual quando a gente organiza... não entendo muito bem, mas quando organiza jogo, né, na escola, assim, que vai fazendo a eliminatória, até sair o campeão. Então, aqui, ó, cada 2 equipes sai um vencedor, né? Depois desses aqui de vencedor, elimina, fica 2. 2 equipes elimina aqui uma vai direto para a semifinal, e depois a final, né? Aí, o vencedor. Né, também dá para fazer nessa dinâmica aqui de eliminação, né? A equipe com maior pontuação nessa etapa estará na final. Sim, ó, aqui, ó, não é que é aleatório, não, ó. A equipe que tiver a maior pontuação, 2 equipes vão disputar ainda. A que já tiver a maior pontuação, ela já vai direto para a final, né? Então, é isso que está significando isso daqui, certo? É uma maneira também, né, de trabalhar aqui, ó, que até ele coloca com uma turma com 36 estudantes, né? Então já é uma turminha grandinha. Aí a gente sabe até que tem turmas maiores, né? Mas 36 também é bem grandinho. E agora, então, pessoal, criando perguntas para a estratégia passa ou repassa. Né? Então, nós vamos ver aqui primeiro um vídeo, né, que vai ser falado um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial e os quizzes, né, do quizzes. Então, não sei se vocês já viram, já trabalharam com isso, né, porque os quizzes, a gente está sempre ali entrando nos quizzes e, de repente, pode até já estar trabalhando assim, né, mas, de repente, alguém ainda não conhece, né? E aqui ele vai colocar aqui um passo a passo também de como fazer, para quem ainda não utilizou, né? Já vai ter aqui um tutorial aqui dentro desse vídeo de como você fazer
questões ali utilizando a inteligência artificial do Quizzes. É bem interessante, né? Não sei se vocês já fizeram, mas a gente consegue pegar qualquer documento que você tenha, né? Às vezes, uma avaliação, né? O que você tem lá nos seus documentos, você consegue transformar em forma de quizzes, né? E pode estar mandando para os alunos, né? Atribuindo para eles, para que eles possam ir estudando, né? Com o quizzes. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, então, na explicação aqui do... Opa! Tudo bem, professores e professoras? Olha, eu tenho uma novidade incrível que eu sei que vocês vão amar. Em especial para você que gosta de verificar a aprendizagem dos seus estudantes. Então, além das atividades do cotidiano que o Desafio Paraná nos oferece, agora você pode criar atividades personalizadas, customizadas, utilizando as aulas do RCO. É isso mesmo. E mais, por meio da inteligência artificial da Quizzes. É muito legal. Quer ver como que faz? Vem comigo. Primeiro, você deve acessar o seu RCO. Escolha a aula em que você quer criar esta atividade. Após isso, abra a aula e no canto superior esquerdo, clique em Arquivo e vá em Fazer Download. Baixe em formato PDF ou PowerPoint. Agora, com esta aula baixada em seu computador, é só acessar a Quizzes. Clique em Criar e depois em Quiz AI. Clique em Carregar documento e procure a aula que você baixou. Você pode deixar a opção Permita que os alunos leiam esse documento enquanto respondem, se quiser que eles tenham acesso a esses slides enquanto realizam a atividade. Você pode configurar também quantas questões você quer que a atividade tenha, ou deixar no automático, como achar melhor. E na tela seguinte, selecione a opção Material de Aprendizagem e, na sequência, clique em Gerar Perguntas. É só esperar o assistente de inteligência artificial trabalhar. Sua atividade está pronta. Agora cabe a você revisar se está tudo ok, se precisa alterar algo, fazer ajustes e então clicar em Publicar. Viu como é fácil e prático? A Quizzes e o RCO estão aí para te auxiliar. A tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e nós devemos utilizá-la ao nosso favor. Então, tenhamos todos um excelente ano letivo. Tchau! Muito bem, então, né, aqui ele coloca aí um passo a passo, né? Mas é bem tranquilo, né, para fazer. Você entra nos quizzes e ali você já pode também direcionar por ali, né? Então, no caso de você utilizar uma aula do RCO, aí ele explica, né, que você precisa baixar essa aula lá no seu computador, né? Então, se você já tiver coisas, né, que podem ser organizadas nesse sentido, beleza. E ali também ele coloca, né, que se você pode elaborar quantas questões, né, tem uns números lá de questões, né? E se você deixar no automático, ele vai criar 10 questões, né? O que já é até bastante, né, em termos de quizzes. Só, né, você tem que tomar cuidado, né, depois, antes de publicar, dar uma olhadinha, né, se as questões saíram certinhas mesmo. Tipo fazer uma edição, né, quer dizer, dá para você dar uma ajeitada, né, nas questões ali, antes de estar mandando para os alunos, né. Então, especialmente quando você tem questões ali já organizadas, né, tipo uma avaliação que você tenha feito, né, algo assim. Né, mas ali ele coloca você pegar uma aula do RCO que você trabalhou e quer fazer em forma de revisão para o aluno, né? Então, essa aí seria uma boa sugestão. Ok? Muito bem. E agora, então, já falando aqui sobre como você fazer as questões, né? No caso, nós vamos ter que fazer em forma de cartas, né? Fichas, a gente pode chamar
cartas mesmo, né? Tem uma diferença do flashcards que a gente viu na semana passada, que aqui você, como é só o professor que vai ter acesso à carta, né, a ficha de pergunta, você não vai fazer nada na parte de trás, né, da ficha. Na parte de trás, você pode colocar um desenho, um símbolo, alguma coisa ali, e na parte da frente da carta, aí você vai colocar tudo, no caso, a pergunta, o desafio, que já tem que estar ali organizado, e a resposta. Né? Então, aqui até um exemplo, ó, qual a representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau? Aí já vem aqui o desafio, ó, observe que é um desafio pedagógico, ó, pesquisem em suas anotações e expliquem oralmente como se comporta graficamente uma função polinomial do primeiro grau. Então, quando que você vai usar o desafio? Se a primeira equipe não responder, ela passar para outra equipe, essa equipe também não responde, repassa, e a primeira equipe, né, que foi repassado aí, não souber, né, responder ou responder errado. Aí, então, você vai aplicar o desafio para aquela equipe. Então, é nessa dinâmica, né? Então, é também feito aí em cartas ou fichas. E agora, então, pessoal, nós vamos fazer aqui o nosso momento em ação, tá? Então, como que vai ser organizado, né? Eu falei que hoje nós vamos fazer aí grupos, né? Os subgrupos, e vocês vão ter um material de apoio que eu já vou estar colocando aí para vocês. Esse material, ele vai ser compartilhado, né? Todos vão usar o mesmo material, mas ele é dividido nos slides. Então, vai ter lá o slide do grupo 1, do grupo 2, 3, 4, né? Não vamos conseguir aqui fazer mais do que 4 grupos. Então, cada grupo vai escrever lá, né, dentro de um slide. E o que vocês vão fazer? Apenas escolher uma aula do RCO, pode ser qualquer aula, né, que vocês decidam lá, né, em comum. E no material, você vai ter 3 espaços, como 3 fichas, né, dessas que eu acabei de apresentar aqui no slide anterior. E nessas fichas, vocês vão fazer, né, as questões, desafio e resposta do passa ou repassa. Então, sugestão, né? Vocês podem utilizar a ferramenta de IA do Quizzes, né, como sugestão, ou, né, para gerar as perguntas solicitadas, ou não, se não quiserem usar também, não tem, seria uma experiência, né, estar utilizando, mas podem fazer questões aí sem a ajuda mesmo. Analisem criticamente as perguntas geradas e realizem as adequações necessárias, né, no caso de estar fazendo com a IA. Vamos ter um redator e um relator. Então, o redator é aquele que preenche o material, né, de apoio com as suas contribuições e do grupo. E o relator é aquele que vai falar aqui com a gente depois, né, apresentar o trabalho. Tá? Mas aí fica a critério do grupo, se será um só ou 2, né, um ajudando o outro, tá? Naquela organização mesmo. Eu vou colocar, então, aqui agora para vocês o material, tá? É bem simples de estar trabalhando com ele. Vou compartilhar aqui. Já é um material que já está feito cópia, tá? Então, hoje é só mesmo abrir o material e já começar a trabalhar. Deixa eu ver aqui que eu... Enviar esse vídeo que... Então, vou colocar aqui no chat agora, tá? O material. Aí vocês já podem abrir, né? Porque
Depois, quando vocês forem para os grupos, já tem o material. Mesmo que você não vá escrever no material, mas você fica por dentro aí, né, da organização dele. Muito bem, já está ali no chat, como eu disse, não precisa fazer cópia. Pode falar, Miriam. Professora, pode pegar qualquer aula ou tem que ser a 38? Não, pode escolher outra aula, tá? Aí vocês, no grupo, né, vocês decidem qual aula fica melhor para vocês estarem fazendo. E agora eu vou rapidamente aqui organizar as equipes, tá? Porque nós temos aqui, acho que a Luísa, que é de outra turma, né? Mas está repondo aqui com a gente. Então, acho que 5 equipes, não sei se vai dar. Vou colocar aqui, não, 4 equipes, porque 5 vai ser muito para. Vamos ver aqui quem. Tá, vou deixar uma turma aqui na chamada principal, tá? E com 4 pessoas, depois uma outra equipe com 4, 4. Ah, não, vamos ter que mudar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar uma equipe menor. Uhum. Fica duas equipes com 4 e 2 com 3, tá? Não fica tão ruim. É uma coisa relativamente rápida, tá? Eu vou dar, assim, uns 20 minutos a princípio, depois eu vou acompanhando, se eu ver que vocês estão um pouco atrasados, eu aumento um pouquinho, né, na medida do tempo aqui que nós temos. Vamos deixar 22 minutos a princípio. Então, vamos lá, pessoal. Se você receber aí um convite, né, já vai participando do grupo. Quem não receber, porque vai ficar aqui na sala principal. Muito bem. Deixa eu parar aqui a minha apresentação e já vou deixar o material ali depois para todo mundo acessar. Muito bem. Quem vai ficar aqui na chamada principal é o Adilson, a Márcia, a Marilza e a Silvia. Certo? Depois, a outra tá certo. Fui eu que caí.
Nossa, que delícia. Está repetido 3, 4 vezes aqui. Como que vem isso? Para ter uma ideia que está percebendo, vai ficar na memória. Ou eu caí, ou todo mundo caiu. Por que eu estou sozinha aqui? Ai, Celso. Ou o pessoal ainda não entrou, pode ser isso. Não. Ela dividiu a sala em equipes, mas eu era que ia ficar da equipe que ia ficar na reunião principal. Eu tinha que entrar em outra sala. O pessoal tinha que ficar comigo, não ficou ninguém. Oi, pessoal, bom dia. Vai pegar. Gente, acho que a internet tá ruim. Eu acho que a minha internet está travando. Eu não perder o hábito. Este vídeo está pausado devido a problemas com a sua rede. Acha que a minha rede está com problema? Está na escola Wi-Fi. A internet do colégio tem problema nunca. Aí eu não posso entender. As minhas costelas doem. Né? É de tanto. Ah, meu microfone está aberto, tá? Não, foi tanta descascação mesmo. O meu não virou assim, não. Mas também não veio ontem. Então, eu não vim ontem. A molecada ontem ficou de férias. A gente parou tudo. Agora eu não ouço mais nada. Eu não sei o que o pessoal está falando. Eu não sei se eles estão me ouvindo. Enfim. Tá rodando aqui. Eu já sou tonta. Fico mais tonta ainda vendo isso aqui rodar. Eu falo que eu meio descolado. Tá dando para que ouve. Eu tinha comido demais, não estava muito bem, tinha ganhado. Assim, né? Desde o dia dos namorados, a gente vinha uma comunância mesmo. Achei molecada saber que você falta por causa da comemoração do Dia dos Namorados. Eles vão achar muita coisa. Eles nunca vão achar que foi porque fazia anos que eu não ganhava uma cesta. E aí eu fui ver, porque a Maria Clara está naquela fase agora, que ela faz o Celso comprar as coisas, sabe? Assim, não vai comprar nada para a mamãe? A mamãe? Então, ela fica fazendo o mesmo comigo, né? Então, bom dia. Aí quando Gente, as atividades, que grupo que a gente é? Agora eu estou ouvindo a colega aqui. O grupo 1, né? Gente, minha internet tá um caos. Qual aula que a gente vai Travou pegar? de novo o negócio. Então, ó, eu tentei jogar essa 38 mesmo. na hora que você for falar Tá aberto o microfone, mas eu acho que eles nem estão me ouvindo, porque o negócio que não carrega. Não ficou nada certo. Não deu As certo? perguntas são perguntas assim que não dá para aplicar no espaço em fase. eu não conheço lá, mandando uma ideia para ela na escola, tinha esquecido. Sorte foi isso que eu mandei. Aí de repente eu Tem momentos. Deixa eu ficar. Eu tô tentando ainda, mas fica cortando tanto o áudio dela que ela nem. Atenção. Eles falaram muito que a gente, na verdade, a gente Pegar uma aula que tem um pouquinho mais de teoria para ver se tá, e alguma coisa mais fácil, para ver se saem umas perguntas mais fáceis. Então. Porque, ó, essa dos coeficientes para pensar se A for positivo, o gráfico será crescente. Se A for negativo, o gráfico será decrescente.
se a formula, a função será constante. Talvez saiam umas questões mais simples. Agora, pelo menos, ver todo mundo. Pessoal, alguém está me ouvindo? Porque tá péssimo. Ouvindo a gente tá. Sim, tá. Porque eu ouço vocês, mas eu não consigo acompanhar o que vocês estão dizendo, sabe? Porque eu ouço uma palavra assim, outra não. Aí eu não consigo acompanhar o raciocínio, tá péssimo aqui. Mas a gente está te ouvindo bem. Então estou ouvindo até a colega aqui do lado reclamando da vida, meu Deus. Cada sexta do Dia dos Namorados. Olha, Célia, ouviram da tua sexta do Dia dos Namorados? Ouviram? Eles ouviram? Sim. Para mim fica aparecendo toda hora a mensagem que o vídeo está pausado por problema na rede. Ai, meu Deus. O meu documento aqui do material está carregando e não carrega. Pessoal, tudo bem aqui? Alguma dúvida que vocês ficaram? Tudo certo? Já escolheram uma aula? Então, professora, a gente tentou jogar essa aula 38, ficou A professora eu ouço bem. Por que a professora eu ouço as colegas não questões conseguem? muito difíceis, assim, para se faça um repasse, sabe? É. É fechar isso. Não tem nem, assim, você não consegue salvar nem 3, porque ali você vai fazer 3. Então, mas não tem como você adaptar 3 ali. Eu vou tentar fazer de outra forma, não tem como adaptar, sabe? É para colocar no gráfico, são umas coisas que sim. Então elaborem vocês mesmos. Né? Tentar simples, né? Porque é um jogo, tem que ser rápido, né? O aluno não vai poder ficar calculando, né? Muita coisa. Tá? Eu coloquei a aula 43 para ver o que sai. A 43 não, a 43 mesmo. Uhum. Tá. Organize, então. Cada um aí elabora uma questão, né? Um desafio e pronto. E já fecha aí. Acho melhor. Uhum. Ô, professora, eu vou sair um pouquinho antes. Eu vou sair um pouquinho antes. 9h40 vai ter uma reunião aqui. A gente vai ter que fazer o plano de abandono e tá com bombeiro, sabe? Mas tudo bem. Uma reunião com os brigadistas. Então, pode ser sim que na hora da apresentação eu tenha que sair um pouquinho antes, tá? Tá, tranquilo, Silvia, tá? Beleza. Tá, mas aí, né, melhor fazer aí rapidinho, cada um elabora uma aí, né, e já vai fazendo aí, tá? No instantinho termina. Qualquer coisa eu estico o tempo mais uns 5 minutinhos. O nosso é o grupo 1, né? É, o grupo 1, isso. Tá sem ninguém lá ainda. Aí esse é uma fácil aqui. Márcia, conseguiu gerar? Se a gente só colocasse assim, perguntando do gráfico, de uma função do primeiro grau, uma, para eles só responderem que é uma reta
Ou, de repente, até colocar uma imagem ali no cartão de uma reta crescente ou decrescente, para eles responderem se é crescente ou decrescente. Pode ser, sim. Mais tranquilo. Deixa eu ver se eu acesso aqui o documento para a gente... Nossa, o meu tem que ficar convertendo. O meu está carregando desde a hora que eu cliquei no link quando a professora postou no chat. Deixa eu digitar o nome, pelo menos. Agora sumiu todo mundo de novo. Mas eu não vou falar, não. Ai, gente do céu. O interessante é que ela disse que elas me ouvem, mas e por que eu não as ouço, então, gente? Quando eu ouço é uma palavra assim, outra não. Não estou acompanhando isso também, está muito lento, deve ser alguma coisa assim. Então, mas se eu tentar sair da escola Wi-Fi para conectar outra, aí vai cair tudo. Eu vou para o segundo tri aqui, eu vou para o segundo trimestre, porque só muda cada para ficar perguntando para mim o que é segundo tri. Eu coloquei na prova. Aconteceu em 30%. Aí tá aqui o reloginho que a atividade termina em 8 minutos. Eu ainda não consegui abrir o dentro da atividade. Só Jesus. Agora apareceu um monte de letrinha colorida. E uma tela lilás. Figura não, listinha. Foi a altura da rampa, foi triangular, a largura da rampa. Não, tá. Que coisa, meu. Aí parece, eu ouço só um zumbido, aí quando eu ouço a voz da professora, fica cortando, não dá para entender o que ela está falando, né? É uma palavra ou outra. Ô, Silvia. Oi. Aula 43 deu umas questões fáceis. Deu. Só que eu não tenho, pelo computador, eu tô sem o link que eu tive que entrar no celular, que a internet estava ruim no computador. Eu estava preenchendo aqui com a aula 38, mas é só o nome e o descritor. Mas passa para mim o link da aula que você abriu. 43. 43? Sim. É do primeiro ano mesmo, né? É, do primeiro ano. Deixa eu abrir aqui, que daí eu troco aí o nome. A função assim. Vai sair umas questões bem fáceis.
coloca a imagem, né? Por exemplo, o que acontece com o gráfico de f de x igual a x mais b se o coeficiente a for positivo? Ah, ótimo. O Então, deixa eu gráfico colocar. será decrescente, o gráfico será crescente, o gráfico será constante, o gráfico será paralelo ao eixo x. Agora eu consegui ouvir. Aí teve uma da rampa também que ele colocou, que é tranquila. As outras. A Júnia colocou o slide aqui no Classroom. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Manda as perguntas aqui para mim que eu colo lá no documento. Eu vou ver se eu consigo colar, que ela colocou o documento aqui no Classroom, o link. Ah, tá. Mas se você quiser mandar pelo chat, eu colo lá, não tem problema. Eu preenchi. Eu tô no celular e e a atividade no computador. Vamos ver se vai dar certo tirar daqui e colocar lá. Ó, eu coloquei o link aqui também para vocês, tá? Se vocês precisam ajudar aí. Deixa eu ver se eu consigo pôr lá. Está pronto para digitar. Ô, Silvia, tá? Apareceu aí? Só que eu não estou conseguindo arrumar, acho que não vai dar certo para colar, não, vai ter que digitar mesmo. Deixa eu tentar copiar Consigo o diminuir. texto. Tô conseguindo Isso. diminuir aqui a figura. Ah, Tá ele desfoca muito. É. Tá, deixa eu copiar o texto, aí a gente coloca só a figura. Isso.
O gráfico será constante. Ficou bom, só a letra D acho que não apareceu. Eu vou colocar ela agora. O gráfico será decrescente, foi a última, né? Vou arrumá-la. O gráfico será crescente, o gráfico será decrescente, o gráfico será constante paralelo ao eixo X, o gráfico será será uma linha vertical. Ótimo, ficou ótimo. Coloca o desenho ou deixa assim? Que lá mostrou o desenho. Não precisa. Como é oral, né? Oralmente a atividade, acho que não tem necessidade. Deixa eu ver o que mais tem aqui que dá para usar. Tem a da rampa, mas aí vai ter que pôr a imagem. Vou tentar pôr a imagem. Aqui, ó. Eu estou elaborando a última, tá? Porque nosso tempo está pequeno. Prontinho, pessoal. Estava observando aqui, todo mundo... só as meninas que estavam aqui que tiveram mais dificuldade mas já estão terminando também, né? Ok. Vamos lá, então. Até que as meninas terminem aí, então o pessoal do grupo 2, a Miriam, a Cristina, a Cibele. Vocês têm mais alguém? Acho que é só, né? Podem estar apresentando, então deixa eu compartilhar aqui para ficar mais tranquilo para todos. Para a gente ir adiantando, né? Deixa eu colocar aqui na... e também, pessoal, eu coloquei esse material lá na nossa sala, no Class, né? Então, tá lá, material dos encontros, né? Na aba atividades. E aí vocês podem estar, né? De repente, fazendo alguma edição, alguma coisa lá, né? Ou até mesmo olhando com mais calma. Aquele vídeo do... Sim, eu vou estar vendo. Deixa só, enquanto o pessoal estiver apresentando aqui, daí eu dou uma olhadinha lá, tá, Cibele? Só um momentinho. Então, pode apresentar aí as meninas, quem que vai
Prof, falar aí eu vou pra falar. gente. Eu vou falar rapidinho, porque eu tô tão resfriada que eu começo a falar e já começo a tossir. Então, vou falar bem rapidinho, tá? Tudo bem, Aí as Cristina. meninas estão com problema de áudio, então eu vou falar bem rapidinho. Bom, a nossa aula foi escolhida, foi a 38, mas na verdade a 38 é só da função afim crescente, né? Mas aí a gente acabou fazendo da função tanto afim quanto quadrática, né? Então nós temos que complementar ali que não é só a aula 38, tá? Aí que não deu tempo da gente mudar. Então, assim, nós não utilizamos o quizzes por causa da falta de tempo, então a gente preferiu montar as questões, né? E aí a gente utilizou, né? Montamos 3 questões de função, tanto afim quanto quadrática, e nós resolvemos utilizar como o desafio, né? Se errasse, de levar a torta na cara. Então, foi isso que nós optamos em fazer. Uhum. Muito bem. Ótimo, pessoal. Né? O desafio, né? A resposta e a questão. Isso mesmo. Muito bem. Vamos agora para o próximo. Aqui o grupo 3, da Luísa, a Letícia e o Rafael. Vamos lá, quem vai ser o relator aí para a gente? O Rafael. Ó, foi eleito o Rafael. Ele estava bem empolgado, porque ele está trabalhando conteúdo com a turma, né? Cadê ele? Cadê o Rafael, que foi democraticamente eleito o relator? Será que ele teve que sair alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha. Não, ele está aí. Rafael, tudo bem com você? Tá tranquilo aí para falar para a gente? Senão a gente já passa para o outro grupo, até que o Rafael se ajeita aí. Vamos lá, para dar tempo. Ó, o grupo 4, então, poderia estar adiantando aqui para a gente, então? Quem que é do grupo 4? Vocês esqueceram de colocar os nomes. Quem que estava lá no grupo 4? Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Jurandir é do grupo 4, Jurandir? Pode estar falando, então, com a gente aqui. Eu também sou do grupo 4, tá? Valéria, tudo bem, Valéria? Você vai falar, então? Isso, porque bem. o Rafael, acho que ele saiu, o Roberto. Eu esqueci de pôr. O Roberto esqueceu. Esqueceu tá? de pôr os nomes. Tudo bem, pode estar pondo depois, tá? Você quer falar, Roberto? Então, vou falar. Então, nós fizemos, a gente tinha alguns que a gente trabalha com o ensino médio, então nós pegamos o conteúdo de progressão aritmética, tá? Então, a gente criou aí uma primeira, para determinar a razão de uma sequência, né? E o desafio era resolver uma expressão matemática, tá bom? Aí a gente pensou assim, não vamos dar coisa, vamos dar matemática também, né? Mesmo que ele errar, a gente colocou o desafio resolver uma expressão. O segundo também, então, os 3 que nós fizemos são sobre progressão aritmética e todos eles têm um desafio, né? Então, a gente colocou aí uma expressãozinha, nos 2 a gente colocou expressão, né? Nos 3 a gente colocou uma expressãozinha, tá? Tudo falando sobre progressão aritmética. Isso, é o conteúdo legal. que nós estamos trabalhando. É isso mesmo aí, ó. E se não acertar, né? Eles vão resolver a expressão. Legal. De um jeito ou de outro, eles estão perdidos, né? Tem que acertar. Muito bem, Valéria. Obrigada, tá? O pessoal aí, todo do grupo. Daí agora acho que vamos voltar aqui. O Rafael já... deixa eu ver as meninas do primeiro aqui, se elas já conseguiram terminar. As meninas e o menino, né? Tem o Adilson aqui também. Já poderiam estar falando aqui ou já está terminado? Ou parcialmente?
né? Parece que está faltando o desafio, né? Uhum. Ixi. Ok. Não, mas vocês podem estar fazendo. Nossa, a Letícia está com a câmera com problema. Vocês gostariam de falar alguma coisa aí, pessoal do grupo 1? Vocês fizeram a pergunta, ó, colocaram até uma figurinha lá, né? E foi as questões de alternativas, né? Muito bem, é interessante também as alternativas, né? Daí os alunos podem estar lembrando, né? Mas assim, não é necessário, tá? Dentro da estratégia, você pode estar colocando ou não, né? Então, não tem uma necessidade de colocar, mas fica interessante também. No caso aqui, meninas, está faltando o desafio, tá? Algo simples aí, como o pessoal foi colocando, não é nada tão trabalhoso, não. Tá? Dá para colocar ainda, tá? O material é editável, então, a hora que vocês tiverem uma Depois a gente pode mexer, então. Isso, dá para colocar lá. Ele está lá no Class, né? Vocês podem estar arrumando lá, tá? Editando, tranquilo. Beleza? E tá faltando quem aqui? Acho que agora é a equipe que tem do Rafael, né? Isso. Então, a gente escolheu a aula 31 da primeira série, né, que está associada ao descritor reconhecer a expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. Então, nós precisamos uns bloquinhos bem introdutórios, né, que seria para aplicar depois da explanação da aula teórica, né? Então, nós colocamos lá, na função f de x igual a 2x mais 1, qual o valor da imagem quando o domínio vale 3? Então, ele teria que substituir o 3 no lugar do x, né? Isso. Então, coisa rápida, né? Dá para... Isso. A resposta, a imagem igual a 7. Daí, o desafio, né? Já pensando no comportamento gráfico das funções, a gente colocou para eles esboçarem um gráfico f de x igual a x mais 1, também podendo atribuir valores para o domínio ou ir direto pelos zeros da função, né? Muito bem. 2. Qual o comportamento gráfico de uma função polinomial do primeiro grau? É sempre uma reta. Também colocamos o mesmo desafio, tá? Uhum. E terceiro, qual a fórmula genérica de uma função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. Seria uma aula bem de reforço, assim, da aula introdutória mesmo, tá? Ok. Tá jóia, gente. Algo simples, né? Depois, é claro, né? O aluno, depois de trabalhado, ele deve já estar sabendo tudo isso daí, né? Muito bem. Sim. Ótimo. Questões rápidas e tranquilas para o aluno estar respondendo. Ok, muito bem, pessoal. Então, agradeço aí, tá? A participação de todos na atividade, né? Então, sei que às vezes a gente fica meio... o tempo, né? Ele é sempre um obstáculo, né? Aqui nesse tipo de atividade, né? A gente vê que às vezes é tudo muito corrido, até você se organizar no grupo, né? Você pensar, né? Então acaba às vezes atrasando, né? Mas assim, é algo, né, interessante aí, tá também compartilhando ali, conversando com os colegas ali um momento para estar socializando um pouquinho mais também e trocando ideias, né? Que é o nosso um dos objetivos nosso, né, do grupo, é estar trocando ideias com os colegas, né? Vendo a experiência aí de um, de outro. Pessoal, agora eu vou estar colocando aqui. Deixa eu parar essa apresentação aí, colocar a apresentação aqui do nosso roteiro. Já fizemos, então, aí o compartilhamento, né, do trabalho. Eu vou estar colocando o link lá do vídeo que foi pedido, tá? É que eu estava com o material aqui, não estava acessando o material, ainda não coloquei, tá? Aqui já fizemos, né?
Essa parte, esse slide aqui é para mostrar, pessoal, assim, as respostas, né, que vocês colocam lá como sugestão no formulário que vocês respondem aqui a cada encontro, né? Então, tem lá, né, uma pergunta até opcional, né, mas importante estar participando sobre a sua sugestão, né, sobre a aula, alguma coisa, e você, aí estão colocando aqui algumas respostas, né, que vocês estão fazendo, né, aqui da matemática mesmo, ó. Então, aqui tem algumas respostas, ó, muito bom, aula produtiva, envolvendo inteligência artificial, o uso possível da IA para as minhas próximas aulas, por já conhecer e utilizar a ferramenta de IA, mas a explicação foi muito interessante, né, e gostei de aprender mais sobre a IA. Então, está sendo colocado, né, essas respostas aí, né, assim, meio que... Então, eu vou colocar agora aqui o formulário, né, para vocês estarem respondendo. Vou estar colocando aqui no chat, coloco também no grupo. Tá, aqui, ó. Pode falar, Luísa. Professora, eu coloco a minha turma e o meu horário, né? Isso, exatamente, tá? O formulário é o mesmo para todas as turmas, né? Você se identifica turma C, né? Isso. No caso lá vai ser noite, né? Aqui é amanhã, isso. Mas eu coloco noite. Isso, isso. Coloca os dados seu mesmo, tá? Turma C. Obrigada. De nada. E agora eu vou achar, então, vou pegar o link do vídeo, daquele vídeo que foi pedido aqui, tá? Deixa eu achar lá o slide que fala dele. Fiz aula de coisa, nunca vi isso, eu vou ser na frente. Acho que eu tenho que parar de apresentação, senão eu não vou conseguir. É um vídeo curtinho de 2 minutos e 18 segundos. Acordei já, tomei um cafezinho, as crianças estão me ouvindo, querendo acordar. Mas, gente... Então, esse último link que eu coloquei aqui é que foi pedido, né? Deixa eu ver aqui. A Cibele pediu, ó, né? Ela quer rever o vídeo. Aquele do professor lá que estava falando sobre... Fez um tutorial rapidinho lá de como converter, usar, né, uma aula do RCO para formar ali questões, né, no quiz. Ô, Júnia, coloca ele no WhatsApp também, fazendo um favor. Isso mesmo, já ia estar colocando. Obrigada. Acho que eu esqueci de colocar o link desse formulário, né? Aí no... Pronto, eu coloquei do vídeo. E acho que eu esqueci de colocar do formulário lá no chat, no WhatsApp. Eu já preenchi o formulário.
Ah, sim, mas sempre às vezes alguém não consegue fazer agora, né? Esse, Daí esse que fala da jornada aqui, qual a jornada aqui que eu coloco? é 2. Ok, Jornada obrigado. 2. De nada. Muito bem. Agora tá tudo certinho lá. Oi. E o formulário. Esse Queremos Te Ouvir já está no... Está no grupo também, tá? E aí, então, deixa eu ver aqui o que falta ainda para a gente. Ah, nós temos que tirar nosso print, né? E depois, vamos ver o que mais aqui que nós temos, né? A síntese, então, do que a gente viu aqui hoje, ó, né? Sobre a estratégia passa ou repassa, né? Como ela pode contribuir ali para, primeiramente, superar dificuldades, né? Dos estudantes, também, né? Como uma forma de retomar o conteúdo, né? Preparar ali para avaliação. Temos o Saiba Mais aqui. Vou ver alguns aqui para colocar lá na nossa sala, lá na biblioteca. Aqui nós temos uma agenda, né, de coisas, né, que vão estar acontecendo. Aqui o nosso recesso, que é do dia 10/7 a 23/7, né? Então vamos ter aí uns dias de descanso da escola. Tomara, né? Às vezes alguns ficam nos grupos, né, falando, isso, aquilo, aquele outro, sobre coisas de escola. E na semana do dia 28/7 a 1/8 vai ter uma ação, né, que é Fala Estudante. Né? Então, logo após o retorno, né, do recesso dos alunos. E agora, então, vamos fazer o nosso print. Eu vou até parar a apresentação aqui para isso. E aí, né, vocês já estando com tudo certinho, organizadinho aí, fiquem à vontade. Vamos ver, todo mundo de câmera aberta aí. Beleza. Alguns já tiveram que se ausentar, né, por um motivo ou outro, mas vamos lá agora. Muito bem. Só conferir aqui se deu tudo certinho. Ok, muito bem. Então, pessoal, agradeço muito aí, né, a presença, a participação de todos, né, sempre muito participativo o grupo, né, a Luísa que esteve aqui hoje com a gente, com essa turma, tá? E desejo vocês aí uma excelente semana, né, a gente só tem mais amanhã na escola, olha que beleza, depois teremos um feriadinho, né? Então, tudo de bom para vocês, um bom feriado e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.